As crianças descerão nesse momento, suas atividades, junto com seus líderes. E nós vamos para a nossa série de estudos na Palavra do Senhor, série de mensagens no livro de Tiago. Nós estamos ainda numa fase de adaptação com o nosso projetor aqui, o pessoal está arrumando, porque o nosso projetor oficial está na manutenção aí, por isso que estamos usando esse aqui embaixo, mas tem nos servido, graças a Deus. Nós podemos dar sequência aqui ao nosso culto e aos nossos estudos. Muito bem, você recebeu alguma ligação essa semana? Da Vivo, da Claro, da TIM, daquelas propagandas inconvenientes? Recebeu? O que você faz quando você recebe uma ligação dessas? Aquela ligação repetitiva de alguém que quer vender algum produto que você não tem interesse. Você pode bloquear um número. Você pode simplesmente não atender quando você vê o prefixo. Desligar. Ou simplesmente cumprir um protocolo de educação. Mais ou menos assim. Eu gostaria de falar com o Thiago Moreira. É ele. Eu sou tal pessoa de tal lugar. Aham. Você ouve por educação, mas ao final sua resposta já está pronta. No momento não tenho interesse, muito obrigado. Será que não existe o risco de fazermos a mesma coisa com a palavra de Deus? Será que eu posso estar tão acostumado que eu posso ouvir algo do tipo: eu devo passar pelas provações com alegria e não murmurando? Eu devo enxergar as dificuldades financeiras da perspectiva de Deus. Outro tema que vimos na mensagem de Tiago. Eu devo lutar contra o pecado. Devo lidar com a ira presente no meu coração. Devo amar o meu próximo e servir com meus dons e talentos. Devo ter uma vida de devoção, oração, leitura da palavra. Note que há um grande perigo aqui. O perigo de ouvir a palavra de Deus toda semana, concordar ou não, mas não levar para a prática da vida. E esse é o tema que nós chegamos na carta de Tiago. É nesse ponto que nós chegamos, e a carta de Tiago é bem conhecida, inclusive, por esse texto que nós veremos nessa noite, que fala que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então é esse texto que nós queremos considerar nessa noite, na nossa série de estudos. Você pode abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 27. Então o tema da nossa mensagem é como ser um cristão genuíno. O que Tiago nos apresenta a respeito de uma fé genuína, do que é ser um cristão genuíno. Como eu posso ser? Como ser um cristão genuíno? O propósito da mensagem é que demonstrar que o cristão genuíno é aquele que pratica o que a palavra de Deus ensina. Bem simples. O propósito dessa noite, demonstrar que o cristão genuíno é aquele que pratica o que a palavra de Deus ensina. O texto vai aparecer aí na tela para você, versículos 22 a 27. Eu tentei colocar numa tela só, não sei se vai dar para você ler, mas diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar. Nosso bom Deus e Pai, nós estamos diante da sua palavra agora. E a sua palavra, de maneira bem específica nessa noite, nos ensina que nós precisamos ouvir, mas não somente ouvir, precisamos praticar aquilo que ela ensina. Então, a minha oração é que o Senhor dê-nos um coração aberto para não apenas acolher a sua palavra, mas praticá-la no nosso dia a dia. Ensina-nos e ensina-nos a sermos praticantes da sua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, nas últimas mensagens nós temos visto o destaque que Tiago tem dado para a palavra de Deus. Isso já vimos nas últimas duas mensagens. Lá no versículo 18, duas mensagens atrás, Tiago falou que o cristão é gerado pela palavra da verdade. Também nos ensinou, no texto da semana passada, que nós devemos ser prontos para ouvir. E esse ouvir está relacionado, evidentemente, ao ensino da palavra de Deus. E terminou o texto da semana passada, versículo 21, da passagem, exortando seus leitores a acolherem com mansidão a palavra que foi implantada neles. Isso foi o que nós vimos semana passada. Então, todo o texto anterior aqui já nos dirige para o tema que Tiago vai agora se concentrar nessa parte da carta, que é uma vida norteada pela palavra. Uma vida norteada pela palavra é aquela que é gerada pela palavra, ou seja, ela nasce por meio da palavra. Aquela que ouve a palavra, acolhe com mansidão a palavra, mas não apenas isso, ela também pratica, vive na prática da palavra. É assim que a vida do cristão genuíno deve ser. Norteada desde o seu novo nascimento em Cristo, até a constância, o hábito da sua vida, ser norteado pela palavra. E o que eu quero responder hoje, a pergunta que eu quero responder hoje com os irmãos essa noite, é para quê? Para que nós devemos praticar a palavra? Qual é a vantagem? Qual é o objetivo? O que acontece conosco quando praticamos ou deixamos de praticar a palavra de Deus? E eu distribuí isso em 3 momentos aqui, em 3 divisões no texto. E a primeira divisão é que nós devemos praticar a palavra para não nos enganarmos. Essa é a primeira divisão do texto, está nos versículos 22 a 24, que eu vou reler para os irmãos. Então devemos praticar a palavra para não nos enganarmos, e o texto diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no seu espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Cada semana a letra ali fica menor. Eu acho que eu vou precisar começar a usar meu óculos. Vamos lá. Nós vimos na semana passada, então, que é necessário acolher essa palavra. E agora Tiago explica como. Como acolher com mansidão a palavra? Tiago responde de maneira simples: praticando. Você acolhe com mansidão, você mostra que está sendo humilde aquilo que a palavra de Deus ensina, quando você pratica a palavra. Essa é a maneira de acolher com mansidão a palavra que foi implantada em nós. Imagine o seguinte: todo domingo você está aqui, ou geralmente você está aqui, você que é membro dessa igreja. E você ouve a palavra de alguma forma é implantada ou plantada através daquilo que você escuta. Ou talvez daquilo que você lê na sua casa, no seu devocional, na sua leitura bíblica anual, se você está fazendo. E agora Tiago mostra que essa palavra implantada ou plantada no coração dos ouvintes, ela deve frutificar. E ela frutifica quando ela é colocada em prática. Quando essa palavra é praticada, essa é a ênfase de Tiago. Esse é o grande ensino do texto, e de boa parte da carta de Tiago, é por isso que nós estamos estudando. O tema do nosso ano é esse: cristianismo na prática. E esse é o tema da carta de Tiago, uma fé prática. Não é apenas um conhecimento intelectual. Não é apenas algo que eu acredito. É algo que eu vivo. E aí Tiago chama os seus ouvintes com essa ordem, então: tornai-vos, ou sejam, em algumas versões aí, praticantes da palavra. É evidente que Tiago não está
menosprezando ou minimizando a importância do ouvir. Porque às vezes as pessoas fazem essa divisão, né? Não, o importante é o conhecimento. Aí outros falam, não, o importante é a prática. Tiago fala, os dois são importantes. Você tem que ouvir a palavra, ele não está minimizando. Ele falou que temos que ser prontos para ouvir. Mas o problema não está em ouvir ou em conhecer. Conhecer é bom e devemos buscar o conhecimento de Deus. O problema está em só conhecer e não levar para a prática. Isso não redundar em uma vida prática. É necessário meditar, estudar, ler a palavra de Deus, conhecer, ouvir a palavra de Deus, mas é necessário praticar. Não pode ser um mero exercício intelectual. É que Tiago está mostrando aqui. Precisamos que a palavra seja prática. É aqui que muitos pecam, criando um abismo entre ouvir e praticar. Talvez seja uma das maiores deficiências do que é chamado cristianismo evangélico no Brasil e no mundo. Nós vamos nos concentrar no nosso país, onde muitos se intitulam como cristãos, mas quando você olha para a prática, não há nada ou há muito pouco de cristianismo ali. Então é comum isso no nosso país, é aqui essa distância, essa divisão é problemática. Tiago condena justamente esse problema, não é um problema do nosso país, não é um problema novo, é um problema antigo, que se vê desde o Antigo Testamento no povo de Israel e que se vê na igreja. E que Tiago está aqui exortando seus ouvintes, seus leitores, a não viverem dessa forma, a serem praticantes da palavra. E aí Tiago começa então a mostrar os perigos de não praticar. Se essa é a grande ordem do texto, sejam praticantes da palavra, ele começa a mostrar qual é o primeiro perigo de não ser um praticante da palavra. É que aquele que ouve e não pratica se engana. Esse é o perigo que Tiago começa mostrando. Tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, aquele que só ouve está se enganando. É isso que Tiago está mostrando. Aquele que ouve e não pratica se torna cego para a sua realidade. Acredita em uma coisa, mas na verdade está se enganando. E aqui nós temos duas possibilidades. Uma é de que a pessoa é cristã, genuína, mas acredita que está tudo bem no relacionamento dela com Deus, e não está. E a outra, mais dura, mais severa, e que em alguns momentos das Escrituras parece ser a mais precisa, é que alguém que ouve e não pratica, acha que é cristão, genuíno, mas não é. E note, nós não estamos falando aqui de cair em um pecado, de errar, porque isso todos nós fazemos. Todos nós somos pecadores. Tiago está falando aqui de um estilo de vida. Alguém que ouve e não pratica, não muda nada, não vive o que a palavra de Deus ensina, está sempre no mesmo erro, no mesmo pecado, não cresce, não é transformado. Tiago diz que há um auto-engano aqui. Há um problema de estar sendo enganado por ele mesmo. E é evidentemente que Tiago aqui repete um ensino que não vem dele. Ele ouviu isso. E ele ouviu isso do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um texto que é conhecido, você não precisa abrir, quero apenas que você ouça com atenção. Que é como Jesus terminou o seu bem conhecido Sermão do Monte. Está lá em Mateus 7. Tá? E Jesus Cristo termina o Sermão do Monte assim. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que pratica, que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E aí Jesus termina o seu sermão com uma ilustração. E a ilustração diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Note o que Jesus está falando aqui nesse texto. E certamente Tiago tira seu ensino baseado naquilo que Jesus está falando. Existem pessoas que são religiosas e que têm uma série de práticas religiosas que acreditam que são salvas, que chegam diante do Senhor no dia final e falam: Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus vira para elas e fala: olha, eu nunca vos conheci. Se apartem de mim os que praticam a iniquidade. Vocês não praticam a vontade do meu Pai, por isso eu não os conheço. Vocês estavam se enganando. É isso que Jesus está falando. E é isso que Tiago está falando. Uma das formas de evidenciarmos a realidade da nossa fé, se somos genuinamente cristãos, é se estamos praticando o que a palavra de Deus ensina. É isso que Tiago está mostrando. Se você não pratica, se você só ouve, você está se enganando. Tome cuidado. É uma advertência esse texto. Severa. Porque nós estamos diante do assunto mais sério que existe. Nós estamos diante de um assunto da nossa relação com Deus, da nossa vida eterna. E Tiago está falando: cuidado. Se você não pratica, você está se enganando. Você pode achar que está tudo bem, mas não está. Tome cuidado. É por isso que é tão importante praticar a palavra de Deus. Ela é o teste que evidencia se a nossa fé é verdadeira ou não. E aí Tiago usa uma ilustração para mostrar isso. E a ilustração é bem interessante. Ele diz que se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha a um homem que vai de frente do espelho, contempla a sua face no espelho, e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago aqui está condenando a superficialidade daqueles que apenas ouvem a palavra. Eles vão diante do espelho, saem da frente do espelho, logo se esquecem de como era a sua aparência. Mas, note, você já fez o exercício de acordar de manhã e ir para frente do espelho imediatamente? Tomou um susto, assim? Né? Você acorda e vai para frente do espelho. O que você vê? Não responda, não responda. Não responda. Você vê lá o cabelo bagunçado, né? Remela no olho. As mulheres se foram para algum lugar e depois deitaram uma maquiagem borrada. Tiago está fazendo uma comparação aqui. Você olha no espelho, vê o que está de errado, lá no espelho, você sai e vai para a rua assim mesmo. Não faz nada para consertar. Essa é a ilustração que o Tiago está fazendo. A palavra é o espelho que nos aponta o que há de errado. Quando você só ouve e não pratica, não arruma o cabelo, não passa um gel, alguma coisa, não lava o rosto, você está saindo lá dessa forma. Você olha, você vê o que está de errado, mas não há impacto nenhum. A palavra não causou impacto duradouro no coração da pessoa. Ela ouviu, não colocou em prática, se esqueceu, é negligente, é o que Tiago diz no texto, e ela vai embora. Tiago aqui nos convoca a uma diligência no praticar da palavra. Falando que nós devemos considerá-la através da prática. A exortação de Tiago é extremamente necessária para nós, que somos cristãos, que somos da igreja, porque estamos expostos regularmente à palavra de Deus, nos cultos,
nas programações, nas mensagens, nos devocionais, na leitura. E isso é ótimo, é uma bênção. Mas se não for acompanhado da reflexão que leva para a prática, do questionamento que traz a aplicação, que diz como eu posso colocar isso na minha vida? Como eu posso praticar isso que foi dito nessa noite, na minha vida? Há um problema muito sério que Tiago está exortando aqui. Tiago está advertindo aqui. A possibilidade do engano. Alguns podem se enganar sobre o estado do seu relacionamento com Deus. E falar assim, não, está tudo bem com a minha vida com Deus. É uma das maiores mentiras da nossa sociedade e da religiosidade. Eu não pratico o que eu creio, eu não perdoo o meu irmão, eu vivo brigado com o outro, eu vivo irado, e aí alguém pergunta, como está a sua vida com Deus? Está ótima. Nós, de alguma forma, conseguimos espiritualizar a vida espiritual. Tirando qualquer aspecto prático dela. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu me sinto perto de Deus, então eu estou bem com Deus. Tiago está condenando isso aqui. Tiago está falando isso é um engano. Se essa é a sua realidade, você está se enganando. Como eu verifico isso então? Avalie a sua vida à luz da palavra, à luz daquilo que você está sendo ensinado. Você pratica? Novamente, não estamos falando de perfeição. Mas você tem colocado em prática? Tem desenvolvido? Tem amadurecido? Tem crescido? Tem conseguido lidar melhor com as suas emoções? Tem se relacionado de forma mais amorosa com as pessoas? Tem buscado mais ao Senhor? Conhecido mais dele? É claro que alguém pode cumprir certas normas sem ser salvo. E a prova disso é o texto que nós acabamos de ler do Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas cumpriam certas normas religiosas, ou certas práticas religiosas. Alguém pode cumprir certas práticas, alguém pode orar, alguém pode ir à igreja, alguém pode dar o dízimo, alguém pode servir e não ser salvo. Isso é verdade. Por praticar apenas aquilo que é exterior e ritual. Mas ninguém, a não ser que a pessoa, que é o grande exemplo que é dado geralmente, o ladrão na cruz. A não ser que a pessoa é convertida ao Senhor Jesus Cristo e parte imediatamente, não há nenhuma pessoa que é um cristão genuíno sem ter nenhuma mudança em sua vida. Isso não é possível. O Espírito Santo produz transformação. E é isso que Tiago está mostrando aqui. É necessário praticar a palavra. Meu irmão, eu sei que esse é um assunto duro muitas vezes. Mas é necessário, nós não podemos fugir dele. Essa é a bênção, inclusive, de pregar expositivamente. Eu não posso pular o texto. O texto está aqui. Para nos ensinar. Para nos confrontar muitas vezes. A Bíblia nos adverte em diversas passagens sobre o perigo do auto-engano. Então, preste atenção. Não fuja dessa autoavaliação nessa noite. Como está a sua fé? Ela é genuína? Você tem sido transformado pela palavra de Deus? Você é diferente do que era ontem? Seu amor pelo Senhor tem crescido? Você tem desenvolvido os dons e talentos que Deus te deu? Você olha para o espelho da palavra de Deus, enxerga o que é necessário mudar e trabalha nisso? Ou ignora? Ou sai daquele espelho como se não tivesse visto nada? Você pode ser classificado mais como praticante ou mais como ouvinte da palavra? Como você se classificaria nessa definição que Tiago dá? Tiago fala que tem dois grupos. O ouvinte e o praticante. Tem aquele que ouve, tem aquele que ouve e pratica. A prática da palavra nos ajuda a avaliar nossa vida. Como anda o estado da nossa fé. Se nosso cristianismo é genuíno e crescente, ou se estamos nos enganando. Então faça essa reflexão. Ela é necessária.
Se você chega ao final dessa reflexão e fala, eu não sou um praticante, eu não estou praticando a palavra, busque ajuda. Busque ajuda com um dos seus pastores. Porque nós estamos falando de algo muito sério. Não ignore, não adie. A sua alma pode estar em jogo. Esse é o primeiro alerta que Tiago nos dá. Precisamos praticar a palavra para não nos enganarmos. Em segundo lugar, de maneira mais positiva, para vivermos abundantemente. Versículo 25 nos diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora Tiago apresenta o contraste. Primeiro ele apresentou aquele que só ouve. É comparado ao homem que vai de frente do espelho, né, se retira, logo se esquece de como era a sua aparência. Agora ele fala do praticante, daquele que ouve e pratica. Então, a palavra aqui, né, que ele usa, aquele que considera na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, a ideia da palavra considerar aqui, ela tem a ideia de se inclinar para olhar. Olhar com atenção, detalhadamente, cuidadosamente, atentamente, é a ideia da palavra aqui. Diferente do ouvinte, que passa pelo espelho, olha e logo se esquece. É negligente, é indiferente. Esse aqui considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. E aqui Tiago está usando expressões para se referir à palavra de Deus. É muito comum, principalmente do Antigo Testamento, se referir à palavra de Deus como lei. Se você lembra do Salmo 19, você vai lembrar o salmista falando que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então Tiago está falando dessa lei perfeita, ou lei da liberdade, como sinônimo da palavra que ele acabou de falar acima. Ele está se referindo à palavra de Deus. E isso é muito comum no Antigo Testamento, onde Tiago se baseia para escrever a sua carta, e mostra também que essa lei é uma lei da liberdade, que em vez de aprisionar, ela liberta. A palavra que é plantada em nós pelo Espírito, nos dá verdadeira liberdade, libertação da escravidão do pecado. Daquele que só ouve e se engana, que está escravo dos seus pecados, essa palavra nos torna livres para adorar o verdadeiro Deus. É isso que Jesus ensinou, né? Que a verdade libertaria, que a palavra de Deus traz liberdade. Então Tiago ele contrasta a postura do praticante com a postura do mero ouvinte. O praticante ele olha atentamente e ele persevera naquilo que ele olha, naquela palavra. Essa palavrinha-chave do texto aqui. Ele persevera. O que é a ideia de perseverança? Eu faço e continuo fazendo. Eu faço e continuo fazendo. Eu faço e continuo fazendo. Por isso que nós falamos aqui, Tiago está falando de um estilo de vida. Uma pessoa assim peca? Peca. Mas ela se arrepende, volta e continua praticando. Ela vai errar no caminho, mas o estilo de vida dela, a marca da vida dela é de ser um praticante da palavra. Mesmo que tenha erros. Ela persevera naquilo. Ela é um operoso praticante. É o que Tiago diz. É uma redundância aqui. Tiago está sendo redundante para enfatizar algo. É como se ele falasse assim, é um trabalhador que trabalha. É um praticante que pratica. É uma forma de enfatizar aquilo que ele está querendo dizer. É alguém que coloca em prática, que não é esquecido, que não é negligente, mas é alguém que coloca em prática na sua vida. E esse é o diferencial da sua vida. E aí nós vemos o benefício, o resultado. Alguém que pratica essa lei perfeita, lei da liberdade, persevera nela, será bem-aventurado no que realizar. A nossa versão em português, ela traz sinônimos que nos dificultam um pouquinho, às vezes, de ver a ênfase que Tiago está dando. Porque literalmente seria, aquele que pratica a palavra será bem-aventurado no que praticar. É a mesma palavra. Tudo aquilo que ele praticar, ele será bem-sucedido porque ele é um praticante da palavra.
Não tem como dar errado, é como se o Tiago estivesse falando. Se você pratica a palavra, não tem como dar errado. Ele vai ser bem-aventurado, ele vai ser feliz, abençoado, vai viver plenamente, viver em abundância, como o Senhor Jesus Cristo disse que viveríamos, quando praticamos a palavra. Novamente, é certo que Tiago está tirando isso do ensino de Jesus. Em Lucas 11, 28, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E guardar aqui é praticar. E Tiago está falando a mesma coisa. Bem-aventurado, feliz, vai ter uma vida plena, abundante, é aquele que pratica a palavra de Deus. Aquele que não pratica, não vai experimentar o seu poder de libertação e vai sofrer. Vai sofrer nos relacionamentos, porque não sabe perdoar, vive amargurado, vive irado, vai viver em conflito com as pessoas. Vai ter problema com as suas emoções, não vai ser alguém controlado pelo Espírito Santo de Deus. Na sua conduta, na vida como um todo, uma vida sofrível, até na percepção sobre si, porque nós vimos que aquele que não pratica se engana. Mas quem pratica a palavra de Deus pode viver de maneira plena. E você sabe, até pelo contexto de Tiago, que isso não quer dizer ausência de problema. Não é disso que a gente está falando. Vida feliz, vida plena, não é não ter problema. Isso é o que é vendido em outras ideias religiosas que tem aí afora no nosso país. Ah, vem para Jesus que você vai ter dinheiro, que você vai ter saúde. A Bíblia não promete nada disso. A Bíblia promete vida plena, satisfeita, contente, alegre, mesmo às vezes com a falta de saúde, com a falta de dinheiro, com os problemas. E é disso que Tiago está falando. Isso é ser bem-aventurado, feliz, bem-sucedido. É ter vida plena, é ter vida abundante. O segredo para isso é a prática da palavra. Por que é importante praticar a palavra? Porque a gente vive da forma como Jesus falou que nós deveríamos viver, abundantemente. Ele diz que veio para nos dar vida e vida em abundância. Isso significa andar com Ele, viver a palavra de Deus, o que ela ensina. Há plenitude de alegria na sua vida, meu irmão? Você está experimentando essa vida abundante que o Senhor Jesus Cristo falou que veio trazer? Alegria verdadeira, não aquela que passa com um evento, com um hobby, com uma risada. A alegria de viver bem, de viver em paz com Deus. De viver em paz com as pessoas. De não ser escravizado, controlado por vícios, pelas emoções ou pelas próprias pessoas. Você tem experimentado essa bem-aventurança de ser um praticante da palavra e não um mero ouvinte? Ou sua vida tem parecido mais um ciclo? Sempre nos mesmos erros, sempre nas mesmas queixas, nos mesmos pecados, nos mesmos sentimentos, na mesma inconstância, nos mesmos dilemas. Ou você cresce, amadurece, experimenta isso, ou sua vida vai parecer não sair do lugar. O ciclo vai parecer o mesmo. Entenda isso. Isso aqui não é um produto que eu estou vendendo para te convencer de algo. É uma realidade. É possível viver de maneira plena, abundante, com alegria, mesmo nas circunstâncias mais adversas da vida. É isso que está acontecendo com aqueles cristãos, lá no primeiro século, sendo perseguidos, perdendo tudo que eles tinham. Mas podendo experimentar a alegria, paz que vem de Deus, mesmo em meio às lutas, e ser considerado abençoado, bem-aventurado pelo Senhor. É isso que nós devemos buscar. E para isso é necessário praticar a palavra. É necessário ser um praticante. E meu desejo é que você experimente isso em sua vida. Pratique a palavra. Porque se você praticar a palavra, você vai ser bem-aventurado naquilo que você praticar. Por fim, o terceiro motivo para que devemos praticar a palavra. Primeiro, para não nos enganarmos. Segundo, para vivermos essa vida abundante. E terceiro, para moldar nosso estilo de vida. Tiago termina a passagem, e pode parecer que ele está mudando de assunto, mas ele não está. Ele está dando exemplos práticos e específicos de como praticar a palavra.
na nossa vida. Ele dá 3 exemplos. Ele exemplifica em 3 áreas como nós podemos ser praticantes da palavra e viver a verdadeira religião. É o termo que ele usa. Tá bom? Não tem nada de errado nesse termo. Eu sei que alguns falam assim, não, eu não sou religioso, eu sou cristão. Não tem nada de errado no termo religião. Tá bom? Tiago usa aqui de forma negativa e positiva. Tem a religião vã e tem a religião verdadeira. A religião pura e sem mácula. Então, para você ser um verdadeiro cristão genuíno, Tiago mostra três áreas da vida. Não é exaustivo, eu não creio que Tiago está sendo exaustivo aqui. Ele vai falar de outros temas durante a epístola, mas 3 áreas que mostram se a gente está praticando a nossa fé. Controle da língua, ou autocontrole. Tiago vai voltar a esse tema na carta. Se você conhece a carta de Tiago, tem uma exposição grande no capítulo 3 que fala sobre a língua. Mas Tiago já cita aqui o refrear a língua. O cuidado com os necessitados, que ele vai exemplificar com a viúva e o órfão. E a pureza diante do Senhor. Então são 3 áreas que Tiago fala, vamos ver rapidamente cada uma delas, tá? Tiago primeiro demonstra que a verdadeira religião, em contraste com a religião vã, e vã aqui é vazia, religião oca, tá bom? Vazia, inútil, era o mesmo termo utilizado para idolatria. Quando a Bíblia fala sobre a idolatria, sobre aqueles que adoram ídolos, falam que eles adoram coisas vãs. É a mesma palavra que é usada aqui. Tá? Então note o perigo aqui. Porque uma religião que não pratica a palavra é como idolatria. A comparação aqui. De alguma forma é como idolatria. É vã, é inútil, é vazia, é passageiro. É a palavra que muitas vezes é usada para falar de algo transitório, que não tem valor. Mas a verdadeira religião é aquela que traz autocontrole, domínio de si, das suas emoções e especificamente daquilo que sai da nossa boca. Tiago fala do refrear a língua. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, se alguém não refreia a língua, a sua religião é falsa, é vazia, é inútil. Tiago diz que aquele que não refreia a língua engana o próprio coração. Note a similaridade com o que ele acabou de falar acima. Aquele que só ouve, engana a si mesmo. Aquele que não refreia a língua, engana o próprio coração. Tiago está fazendo um paralelo. Aquele que não sabe se dominar, não sabe controlar a sua língua, não sabe controlar as suas emoções, não está praticando a palavra, está se enganando, está enganando o próprio coração, por mais que a fala possa apresentar o contrário. Se engana sobre a sua própria religião. A ideia aqui de refrear a língua é a ideia do freio mesmo, que era colocado na boca do cavalo. E até hoje é. Refrear a língua aqui é a ideia de colocar um freio, dominar o cavalo através do freio. Controlando o ímpeto do animal, direcionando. E aqui Tiago fala, nós devemos refrear a língua, porque a nossa fala revela a genuinidade daquilo que nós cremos. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, a boca fala do que o coração está cheio. Se você não sabe refrear a língua, você expõe aquilo que genuinamente há dentro de você. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso, Tiago demonstra que a primeira maneira de praticar a palavra é por meio do autocontrole. Do controle das emoções, do controle da língua, do controle da fala. E nós já vimos isso na semana passada, quando Tiago falou que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tal verdade é fundamental no cristianismo genuíno. O autocontrole ou o domínio próprio é fruto da ação do Espírito. Conforme Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito ele dá uma lista, e a última das virtudes é domínio próprio, o autocontrole. Em segundo lugar, Tiago demonstra que a verdadeira religião também é expressa no cuidado pelos necessitados. Versículo 27 diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Cuidar dos órfãos.
e das viúvas, especialmente naquela sociedade, desde o Antigo Testamento, era um sinal do cuidado com o vulnerável, do cuidado com o necessitado, que não tinha como obter o sustento para si. Então você vê muitas advertências na lei do Senhor sobre o cuidado com o órfão e com a viúva. Numa sociedade em que a mulher não trabalhava para conseguir o seu sustento, em que o homem era o responsável pelo sustento do lar. Quando um homem, por exemplo, ia para a guerra e morria, ficava a viúva, muitas vezes ficava o órfão, quando os pais morriam, ou até o pai apenas morria, que dependiam do cuidado da comunidade, do povo de Deus. E o povo de Deus é exortado, Israel era exortado a cuidar dos seus órfãos, das suas viúvas. E aqui Tiago mostra que essa é uma expressão do cuidado, do amor ao próximo, do cuidado para com o necessitado dentro do povo de Deus. Uma das formas de exercer o cristianismo de maneira genuína é cuidando dos necessitados. É demonstrando amor para com o próximo. Eu quero ler um texto novamente para você. Esse se encontra lá em Isaías. Eu li parte desse texto na minha aula hoje. Isaías capítulo 1, versículos 10 a 17, diz assim, só ouça. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. E aqui Isaías não está falando para Sodoma e Gomorra, tá bom? Por uma questão lógica. Sodoma e Gomorra não existia mais. Deus já tinha aniquilado, lembra? Lá em Gênesis. Ele está falando para o povo de Israel. Mas o título que ele dá para o povo é Sodoma e Gomorra. Você já percebe que a exortação não vai ser muito dócil. Está chamando o povo de Sodoma e Gomorra. Se você conhece a história de Sodoma e Gomorra, você sabe quem é o povo de Sodoma e Gomorra. Toda a imoralidade e maldade que tinha naquela cidade. Versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Olha o termo. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada com o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. É Deus que está falando, tá? Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. O que é fazer o bem? Aí ele vai discriminar aqui, Isaías vai falar. Ou o Senhor, através do profeta Isaías. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. É a mesma mensagem aqui. Isaías está falando. Não adianta mero ritual religioso se vocês não praticam aquilo que eu ensino. Abandonem o pecado e façam o que é certo. Façam o que é justo. Cuidem do necessitado. Amem o próximo. É assim que você vive a verdadeira religião. É a mensagem que Isaías trouxe lá atrás, é a mensagem que Tiago está trazendo aqui. Praticar a religião envolve controle de si, envolve cuidado com o próximo. O Senhor nas Escrituras é retratado como pai dos órfãos, juiz das viúvas. E Tiago demonstra que a verdadeira religião é expressa no amor, no cuidado com o semelhante. Por fim, a terceira área que Tiago indica como praticar a palavra é a pureza diante do Senhor. Ele termina o texto dizendo: e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago fala de controle de si, Tiago fala de amor ao próximo, e Tiago fala de amor e de pureza diante do Senhor. A religião sem mácula exige uma vida não maculada pelo pecado. Novamente, pela terceira vez, não é perfeição, mas é crescimento, santificação.
pureza. Tiago vai mostrar que não podemos ser amigos do mundo. Ele vai falar isso no capítulo 4, a gente vai chegar lá. Não tem como você ser amigo de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Por isso é necessário guardar-se incontaminado do mundo. O mundo aqui é uma expressão que é usada para se referir a tudo aquilo que é contra Deus. Pelo menos nesse contexto. Não em todos os lugares da Bíblia, mas nesse contexto está se falando de algo contra o Senhor. E a verdadeira fé implica impureza. Em uma vida contrária ao estilo de vida ímpio da sociedade que nós vivemos. Diferente, distinta, separada para o Senhor. O praticante da palavra não se deixa corromper pelo mundo. Torna-se cada vez mais puro, fiel, dedicado ao seu Senhor. Com isso, Tiago exemplifica o que é ser um praticante da palavra, em contraste com um mero ouvinte. O ouvinte conhece, ouve, talvez toda semana, talvez várias vezes pela semana. Mas ele ouve, acha aquilo bonito, legal, logo se esquece, negligencia, vai para sua casa como se não tivesse ouvido nada. Não se controla, não controla sua língua, não controla suas emoções, não considera o próximo, é indiferente ao seu semelhante necessitado, não vive um estilo de vida puro com Deus. O praticante se distingue. Controla sua fala, controla suas emoções, cuida dos que necessitam, mantém-se puro diante de um mundo corrompido. Essa é a distinção que Tiago está fazendo. Como eu disse, não creio que Tiago esteja sendo exaustivo aqui. Ele está ilustrando, tornando concreto, trazendo exemplos para nós. Como se o povo tivesse virado para ele e falado assim, tá bom, Tiago, eu tenho que praticar a palavra, mas como? Ele dá exemplos. Controle-se, ame o seu próximo, viva uma vida pura diante do Senhor. Com quem eu me pareço mais? É a reflexão para nós encerrarmos a palavra dessa noite. Com um praticante ou com um mero ouvinte? Qual tem sido o meu estilo de vida? Essa é a pergunta que Tiago nos deixa. Você tem exercido o domínio sobre si, sobre sua fala, sobre suas emoções? Tem controlado sua língua para não falar mal dos outros, para não fofocar, para não atacar as pessoas, para não destruir com as palavras? Tem sido compassivo, demonstrado amor ao próximo, ao irmão necessitado, aquele que precisa de ajuda, seja física, emocional ou espiritual? Tem se mantido puro diante das tentações desse mundo? Tem sido consagrado ao Senhor, alguém que cresce em santidade a cada dia? Falamos de estilo de vida, crescimento, desejo de mudança, perseverança. Você tem vivido isso? Meu desejo é que sim, que você viva essa realidade. Experimente a bem-aventurança de ser um praticante da palavra de Deus. Palavra que salva, que liberta, que transforma. Que essa realidade seja uma verdade na sua vida, na minha vida, na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso bom Deus e Pai, como exemplificado através da sua palavra hoje, a sua palavra é um espelho que muitas vezes aponta o que há de errado em nós. E diante desse espelho nós podemos ter duas reações. A reação de ignorar, de fingir que não há nada de errado, de sair da frente do espelho para logo se esquecer e não ter que mudar o que é necessário, ou de se humilhar diante do Senhor, rogar a sua graça, seu poder, para que haja transformação na nossa vida. E é isso que nós queremos. Nós queremos que o Senhor nos transforme, que o Senhor aponte o que há de errado em nós, mostre de maneira clara, porque todos nós precisamos de transformação, a partir de quem fala. Todos nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Então aponte com a sua palavra, nos incomode,
Trabalha em nosso coração. Não nos deixe ficarmos confortáveis com o nosso pecado. Para que nós possamos ser identificados muito mais como praticantes do que meramente ouvintes da sua palavra. Então nos ajuda, Senhor, a sermos praticantes daquilo que temos aprendido a cada dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém.